CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto já está conosco, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, o golpe do boleto cada vez mais sofisticado. Exatamente, Fernanda. O que acontece, né? Um golpe antigo que já afetou milhares de brasileiros, voltou a ganhar força, né? Infelizmente, devido a esses mega vazamentos que a gente tem acompanhado aí desde o ano passado, né? Aumentou bastante esse ano também em relação a isso. Ou seja, só para a gente lembrar, né? 2017, né? Um golpe bem antigo lá, já tinham uma quantidade grande de golpes, chamados de golpes do boleto. O que acontecia, né? No caso da primeira versão desse golpe, eram vírus que infectavam máquinas, computadores, e aí quando o usuário, a vítima, ia emitir um boleto, imprimir um boleto, ou mesmo colocar um boleto lá na tela, o vírus ele alterava aquela linha digitável, e aí quando a vítima ia pagar aquele valor, né, acontecia que aquele valor que era pago pelo boleto ia para uma outra conta que não a conta do usuário, ou pelo menos de quem emitiu o boleto nessa situação. Então, eram boletos, né, que eram fraudados na geração, na emissão, né, dele, né, quando você ia imprimir esse boleto. Mas agora, né, os atacantes estão bem mais sofisticados, né, ou seja, o boleto, né, o novo, né, o golpe do boleto, agora os atacantes utilizam esses vazamentos de dados que a gente tem visto, e eles, por exemplo, fazem ou conseguem entrar em sites que tem a emissão de segunda via do boleto, onde ele consegue obter, né, basicamente usando algum tipo de robô, ou um tipo de acesso a esse site, emite a segunda via de uma pessoa, né, ou seja, usando os dados que foram vazados, né, CPF, nome, né, e outras informações, emite um boleto de segunda via daquela empresa e envia esse boleto adulterado para a vítima, dizendo assim, olha, agora aqui a gente identificou um erro na emissão do boleto e agora eu tenho um boleto novo num valor mais barato, né? E aí, na verdade, aquele boleto parece um boleto verdadeiro, né? Porque ele foi emitido da segunda via oficialmente da loja ou da empresa que prestou o serviço, só que é adulterado e com um valor mais baixo normalmente, mas com a linha digitável completamente errada. E aí, quando o usuário vai fazer o pagamento desse falso boleto, né, na verdade, de novo, o valor vai para uma outra pessoa, para uma outra conta, e o boleto verdadeiro não é pago. Então, basicamente, ao invés de adulterar o boleto que o usuário recebeu, que ele tentou imprimir ou tentou mostrar na tela através de um malware instalado no computador, agora os golpistas utilizam os dados vazados para emitir, por exemplo, uma segunda via de boleto em um site, e aí adultera esse boleto e depois manda para o usuário, já que o atacante ele tem lá dados pessoais completos da pessoa, inclusive e-mail, manda para a pessoa dizer assim, olha, você tem esse boleto aqui, que é uma empresa que teve relacionamento com a vítima, né? Ou seja, ela comprou alguma coisa ou usou algum serviço daquela loja, e aí, só que o boleto é falso e com isso ele consegue ter veracidade na história dele, né? E a pessoa muitas vezes cai em relação a isso. Então, como é que se protege em relação a esse golpe? Então, ao receber um boleto, né, é importante, principalmente se o valor é diferente do valor original, ou se o boleto foi enviado numa data, né, que não é a data usual de recebimento daquele boleto, com a cobrança, por exemplo, de TV por assinatura ou de internet, se o boleto não veio de um e-mail remetente normal, ou se veio em uma data que não é aquela data usual de receber o boleto, é interessante confirmar com a empresa, através dos seus canais oficiais, se realmente aquele boleto foi entregue, ou se aquele desconto, por exemplo, é verdadeiro nessa situação, né? Então, essa é uma questão importante, né? Mesmo em guias de recolhimento que você recebe por e-mail, também é a mesma coisa. Se você tem dúvidas, vá no site da empresa e emita você mesmo uma segunda via, né, daquele boleto, para ter certeza que ela é questão. Se o boleto tem algum dado ou valor, como eu falei, divergente do que é normal, procure a instituição que deveria ter emitido aquele boleto para saber se isso é correto ou não, né? Cuidado com perfis que acessam por WhatsApp, por exemplo, né, ou e-mails estranhos, né, que não é exatamente o e-mail da empresa
se aquela fonte ou aquela origem daquela informação é verdadeira ou não nesse caso. E desconfiar, obviamente, de aqueles descontos, né, ou aqueles valores, né, que parecem ser muito bons para serem verdades. Então, isso é uma questão também que deve ser observada nessa situação. Ô, Gilberto, deixa eu entender aqui. Para eles atraírem a gente para abrir o e-mail, eles me falam que aquele boleto está com desconto, é isso? Isso, exatamente. Como eles sabem o e-mail da vítima, eles sabem todos os dados da vítima, eles vão no site, né, por exemplo, tentam emitir um boleto num site de uma loja, por exemplo, né, Uhum. de segunda via. Então, recebe um boleto de segunda via daquela loja, né, que é um boleto que o comprador realmente fez uma compra naquela loja, só que agora eles mandam um e-mail para a vítima, dizendo assim, olha, eu sou da loja tal, aqui tem um boleto, a gente emitiu um boleto anterior para você, mas estava errado. Esse é um valor novo, mais barato, com algum desconto. Pague para você, se você pagar até daqui a 2, 3 dias, você tem um desconto de 15%, 20%, né? E aí o usuário acha que aquilo é uma mensagem verdadeira e paga aquele boleto, quando na verdade é um boleto falso, porque foi adulterado pelos golpistas. Meu Deus do céu, até que ponto, né, Gilberto? A gente chega nessa? É isso tudo porque, com esses vazamentos todos de dados que tiveram, né, os golpistas têm muitas informações nas mãos. Então, inclusive, referência de locais que a gente comprou muitas vezes, né, depende de onde foi o vazamento, eles sabem, inclusive, dos clientes daquela loja. Se aquele vazamento veio daquela loja, ele tem lá a relação de clientes que tiveram algum tipo de relacionamento comercial com aquela loja. E aí eles conseguem emitir boletos de segunda via nessa loja, para então fazer esse tipo de golpe, aplicar esse tipo de golpe para as vítimas. É isso. Então, não abrir aquilo que a gente desconfia, né? E não aceitar coisas que são muito, assim, tentadoras. Quando a oferta é boa demais, é bom ficar de olho, né? Por exemplo, tive outras lojas também fazendo ofertas de eletrodoméstico e com desconto de 50%. Ninguém vai dar um desconto de 50% numa geladeira ou num micro-ondas, né, ou coisa parecida. Então, desconfie quando o valor daquele produto destoa muito da média de valores, né? Você tem descontos em lojas diferentes, 10%, né, frete grátis, coisa parecida, mas um desconto de 50%, essa semana eu vi uma oferta de uma geladeira que estava com um desconto de quase 70%, né, do preço médio da geladeira, né? Obviamente que aquilo era um golpe, né, daquela empresa, com Sim. certeza era um golpe, né? Muito bom, Gilberto. Vamos agora para os nossos destaques? Vamos lá. Viralizou. Conta pra gente. Então, Fernanda, na sexta-feira a gente conversou sobre um projeto da Apple de fazer de forma compulsória, né, uma varredura nas fotos de usuários, tanto armazenados no iTunes quanto armazenados no próprio celular do usuário, né, em busca de fotos que tivessem algum tipo de conotação de pedofilia, e denunciar isso para as entidades, né, de controle ou policiais. O que gerou um protesto imenso, né, porque a Apple estaria fazendo unilateralmente uma invasão na privacidade dos usuários de seus telefones, né, e do seu iTunes em busca de informações. E a pergunta, né, aí a Apple veio essa semana de novo tentar esclarecer essa espionagem nessas fotos deles, inclusive falando que eles estavam pensando se iam ou não implementar isso, mas a dúvida continuou do seguinte: ela fala que é sobre fotos com conteúdo de pedofilia. Mas será que uma entidade policial ou um governo não vai solicitar a Apple que localize um outro tipo de fotografia também? Né? Sim. Como a Apple já teve casos em alguns tipos de países, né, que tem questões problemáticas com essa privacidade, como a China, a Apple se aliou ao governo para poder remover, por exemplo, aplicativos que não estavam de acordo com o que o governo pedia. Então, será que ela vai ter também força para impedir que um governo, por exemplo, pressione a ela a localizar uma certa foto nos computadores ou nos celulares, né, das pessoas? Então, ficou realmente uma situação bastante complicada para a Apple. Ela falou que agora não sabe se vai exatamente implementar ou não essa situação, mas realmente um ataque à privacidade das pessoas, né, para isso. Essa semana também o Google anunciou várias medidas para proteger crianças
na buscas do YouTube. Então, ela vai fazer uma série de mudanças e implementação de alguns recursos, né, para proteger menores de 18 anos. Né? Então, nessa situação de mostrar algumas fotos ou impedir a exibição de algumas fotos, né? Nesse caso, no caso de buscas e no caso do YouTube, no caso de vídeos também em relação a isso. Então, a gente vai fazer, eles vão fazer, né, a ideia de mostrar fotos, dependendo, controlar mais rigidamente essa questão de idade, né, do perfil do usuário, e também que imagens podem ou não ser exibidas para esse perfil de pessoas, para isso. Então, a gente vai esperar, pode esperar aí uma mudança nesse comportamento no YouTube e no resultado do Google, né, para isso, né? E por último, uma notícia também interessante para quem usa o WhatsApp Web, aquela interface web do WhatsApp. O WhatsApp Web está sendo atualizado e agora, né, ou seja, essa era uma função que tinha nos aparelhos, nos celulares, de você, ao enviar uma foto, editar a foto, né, fazer um recorte, fazer um desenho, né, colorir, colocar algum texto em cima da foto, né. Essa função agora vai também fazer parte do WhatsApp Web. Eu não vou precisar mais ter uma ferramenta à parte, né, fora do WhatsApp Web para editar a foto, e mandar a foto para alguma pessoa ou para um grupo. Agora eu vou poder fazer essa edição da foto, né, de dentro do próprio WhatsApp Web. Também é uma boa notícia para os usuários do comunicador instantâneo. E temos aqui perguntas. Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. A Renata está comentando aqui sobre os golpistas, né? Ela disse que a gente acaba sendo vítima da nossa própria ganância. Se a gente vai tentar, né, se dar bem aí com um boleto e acaba caindo nos golpes. É uma observação legal, pertinente, né? Da Renata. Exatamente. As pessoas muitas vezes, na ânsia de aproveitar uma oportunidade, né, acaba caindo no golpe. E o Hernandes, ele está pedindo uma ajuda aqui sobre o app Lock, aquele aplicativo, né, de código de senhas. Se não tem opção de, quando o celular estiver conectado no Wi-Fi, não solicitar senha. Não, pelo menos nesse aplicativo eu não conheço, Hernani, essa opção. Ele não tem essa opção seria uma opção interessante, inclusive, de você estar conectado, né, num certo Wi-Fi, ele não pedir a senha de entrada, né? Como tem, por exemplo, né, em alguns aparelhos da Samsung, eu posso definir o seguinte: se eu estou conectado, por exemplo, no Bluetooth num certo dispositivo, né, ele não pede senha de desbloqueio de tela. Então, por exemplo, se você tem um celular, né, e ele se conecta no Bluetooth do carro, então quando ele está conectado no Bluetooth do carro, aquela proteção da tela, né, não aparece. Então eu posso usar mais rapidamente o aparelho dentro do automóvel, por exemplo, que está conectado com o meu smartphone, ou seja, o telefone está perto de mim, né? Então o smartphone está conectado no meu relógio, no meu smartwatch, então ele não pede proteção. Quando ele está longe, né, afastado de mim, ele pede a proteção da tela. Isso não tem, infelizmente, no app Lock. E o Gerson aqui me perguntando se quando o WhatsApp Web, quando você usa o WhatsApp Web, melhor entendendo aqui, o seu perfil fica online no celular ou não obrigatoriamente, quando você está na web? Fica online, porque na verdade o WhatsApp Web ele é só uma interface do WhatsApp do celular. Na verdade, toda a comunicação ela passa pelo celular para chegar, né, na internet. Então, quando você está online no WhatsApp Web, você está online no WhatsApp também. Então tem que fechar o web, né? Caso você não esteja online no smartphone. Exatamente. Se você no smartphone, você está, mesmo que ele esteja fechado, né? Se você abrir o WhatsApp Web, você está online no WhatsApp, né? Os seus contatos vão ver você como online naquele momento, né? Se você fechar o WhatsApp Web, então aí você não vai estar mais online, né? Se você também não estiver online no celular. E o Jorge perguntando sobre a segurança. Ó, eu compro em uma loja e essa loja emite o boleto. Tem segurança nesse ambiente? Então, se você comprou, né, na loja, você recebeu um boleto daquela loja, ou você no site da loja emitiu o boleto, o risco é bastante baixo, a não ser que você tenha, e aí como eu falei, aquele golpe bem antigo de um vírus instalado no seu computador, por exemplo,
que adultera o boleto quando ele é exibido na tela, por exemplo, que é um risco hoje em dia baixo, porque a maior parte dos antivírus já detectam esse tipo de vírus. Então, se o boleto veio do e-mail da loja com um valor que você sabe que comprou, que aquele é o valor do produto que você comprou, do serviço que você comprou, o risco é bem baixo que isso seja um golpe. É isso. Essas são as dúvidas dos nossos ouvintes. Gilberto, muito obrigada, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta.